minha força quando caio, és o tesouro que procuro. Tudo és pra mim, Senhor. Intensamente te busquei, em desistir jamais pensei. Tudo és pra mim, Senhor. Por mim, na cruz sofreu, lá não ficou, sim reviveu. Tudo és pra mim, Senhor. Ao tropeçar me estende a mão, fonte és de vida ao coração. Tudo és pra mim, Senhor. Muito boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que está conosco nesta noite de quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, 7 horas e 35 minutos. Estamos iniciando o nosso encontro bíblico semanal, nosso estudo bíblico semanal da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. E é um prazer e uma alegria poder contar com a sua companhia. Você que está nos acompanhando, você que está aí acompanhando, seja pelo Facebook, pelo YouTube, é uma alegria tê-lo conosco. É um prazer
e certamente Deus também se alegra nesse momento e certamente também trará ao nosso coração uma palavra de paz, de esperança, trará ao nosso coração um momento singular de edificação, de fortalecimento espiritual. Quero lhe dar as boas-vindas, saudá-lo com a graça e a paz de Jesus Cristo e desejar que esse momento que temos na presença de Cristo seja verdadeiramente especial, verdadeiramente edificante, verdadeiramente enriquecedor para a sua vida. Eu quero começar lendo na palavra de Deus o livro de Atos. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Lerei versículos 42 a 47. Hoje, em nosso estudo bíblico, falaremos sobre a igreja como uma instituição que Deus criou, agência de Deus sobre a terra, e falaremos sobre o caráter de pureza e unidade. Pelo menos começaremos a falar sobre esse caráter de pureza e unidade nesta noite. E para começarmos então esse nosso momento, gostaria de ler um dos textos mais conhecidos que falam sobre a igreja no seu período primitivo e certamente nos lembra muito sobre a unidade e a pureza da igreja nesses versos. Atos 2, verso 42 a 47, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e perseveravam no templo, no partir o pão, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Estar junto e perseverar. Unidade e pureza. A unidade que nos leva a mutuamente nos fortalecermos. E a pureza que nos leva a ir além das nossas próprias forças e seguirmos o caminho que Deus, o Senhor, tem para os seus filhos, tem para a sua igreja. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. E é certamente algo desafiador, algo maravilhoso que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa história nesta noite. Vamos então dar continuidade a esse nosso momento louvando a Deus. E esse mês de novembro, em nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, é um mês especial porque celebramos e comemoramos um mês de gratidão. Há vários anos temos dedicado o mês de novembro a ser um mês de expressarmos a nossa gratidão a Deus. E assim o faremos também nesse mês de novembro. E por isso, ao longo das quartas-feiras, ao longo dos domingos, nós cantaremos vários e vários hinos de gratidão. Hoje eu escolhi um hino de gratidão para nós começarmos, que é o hino de número 62 do Inário Novo Cântico. Hino 62, o título do hino é Hino de Gratidão. E esse hino, na sua estrofe central, ele diz:
Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Vamos juntos louvar a Deus? Vamos juntos cantar com alegria e gratidão em nosso coração este belo hino de louvor ao Senhor. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Graças, graças e graças ao Senhor. Como é bom podermos agradecê-lo. Agradecê-lo pelo seu precioso amor, agradecê-lo como cantamos nesse instante, pelo trabalho, pelo lar, agradecê-lo pelas correções, pelo pão diário, agradecê-lo pela água, pelo sol, pelos amigos, os inimigos, também as vitórias. Tantos são os motivos para agradecer ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Vamos orar nesse momento? Vamos ter esse momento como um momento de oração, de gratidão ao Senhor. Na certeza de que Deus fala aos nossos corações e nos trará também uma mensagem nesta noite. Que nós possamos, firmados no seu amor, que possamos, firmados em Cristo, caminhar
naquele que em tudo tem nos abençoado, nos agraciado, nos fortalecido em Jesus Cristo. Oremos nesse instante. Poderoso Deus e eterno Pai, nesse momento nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Ao final deste dia, no meio desta semana, nós queremos, ó Pai, uma vez mais te agradecer. Te agradecer porque o Senhor, Deus maravilhoso nas nossas vidas, na nossa história, de todas as formas, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem estado fielmente cuidando de nós, guardado o nosso caminhar, guardado, ó Pai, a nossa vida de tantas e tantas formas que o nosso coração se jubila, ó Pai, e se alegra em reconhecer o Teu precioso amor. Graças nós damos por tudo, ó Pai. E nessa noite, de uma forma especial, também, ó Pai, queremos uma vez mais agradecer-te pela salvação em Cristo Jesus. Agradecer-te por essa graça incomparável, graça que nem sequer conseguimos expressá-la de tão intensa e verdadeira que ela é, mas que toma conta do nosso ser e nos domina por completo. Graças a Ti, ó Pai. Ó Pai, agora em que estamos na Tua presença, continua falando ao nosso coração, ó Pai. Traz ao nosso coração uma palavra de estímulo, de encorajamento, de fortalecimento, mas, ó Pai, que possamos uma vez mais estarmos fortalecidos pela força do Teu poder e com o coração cheio de alegria e gratidão em Ti, ó Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada família que está acompanhando essa transmissão. Que assim caminhemos em nome e pelos méritos de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Quero, nesse instante, te convidar a cantar mais um hino. E é mais um hino também que fala sobre gratidão. Aqui é o hino 64 no Inário Novo Cântico. E esse hino tem como título a expressão grata memória. E é um hino tão belo, tão gostoso, que tanto fala ao nosso coração. Em sabermos que, sim, o Senhor, nosso bom Deus, ao longo da história, tem nos dado tantas e tantas bênçãos que temos uma verdadeira e real grata memória. Vamos juntos louvar ao Senhor com este hino. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso.
Como é bom, né? Como é bom podermos louvar ao Senhor. Como é bom podermos desfrutar de um momento tão rico como esse de reconhecer na nossa história, com grata memória, tudo que Deus nos fez. Deus que nos guia, que nos chamou, que cuida de nós, nos agasalha, né? Como cantamos. Que grata memória, que lembranças maravilhosas que temos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor, e ao longo desse mês de novembro, várias e várias vezes, nós vamos falar sobre esse tema, né? Ao longo dos hinos, das leituras, sobre o tema gratidão. O nosso estudo bíblico desta noite tem como tema a pureza e a unidade da igreja. Então você vai ver aí já que o nosso estudo bíblico tem um duplo tema. Nós vamos falar sobre a igreja de Cristo, a igreja de Cristo sobre a face da terra, mas vamos falar em dois aspectos, pelo menos vamos começar a falar hoje nesses dois aspectos, ou seja, o caráter puro da igreja, imaculado, santo, e a unidade da igreja, o seu caráter singular como unidade do corpo de Cristo, dos irmãos, corpo de Cristo. E para nós começarmos o nosso estudo bíblico, Colossenses capítulo 3. Abra a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 12 a 17. Encontrou? Colossenses 3, está nas cartas de Paulo. Colossenses capítulo 3, verso 12 a 17, diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O texto bíblico que acabamos de ler, é claro que ele tem toda uma aplicação para a vida privada, a vida individual da pessoa. É claro que ele tem toda uma aplicação que nos reporta a nossa individualidade como cristãos e ao modo como devemos viver como cristãos. O texto bíblico fala de virtudes que devem ser por mim, como um cristão individual, buscadas, virtudes que devem ser por você, como um cristão individualmente buscadas. Estas tais virtudes que são aqui citadas, elas são virtudes da pessoa, mas elas são virtudes também que se referem à vida comunitária, à vida como igreja. Por exemplo, o texto bíblico fala sobre suportar-vos mutuamente, a prática do perdão, o amor como vínculo da perfeição. Na verdade, tudo isso está falando sobre a unidade da igreja, a unidade
da igreja. Também fala sobre mútua instrução, mútuo aconselhamento, a busca da sabedoria na palavra do Senhor, o louvor comunitário. Isso é pureza. Então o texto bíblico ele nos abre um leque de opções para falarmos sobre pureza e unidade na igreja. Hoje, em nosso estudo bíblico, eu quero falar, ainda que de forma breve e inicial sobre esse assunto, mas eu quero destacar bem dentro desse tema o que é o conceito de pureza e o que é o conceito de unidade que devem existir na igreja. Então, para a gente começar, coloquei aqui até essa definição bem simples para a gente pensar. A pureza na igreja é a sua característica de santidade. A palavra pura no Novo Testamento, ela tem a ideia de algo que é transparente. A água pura é aquela que você consegue enxergá-la por completo. A igreja pura, então, é aquela que não carrega a mancha do pecado. Mas, pastor, como que a igreja pode não ter a mancha do pecado se ela é formada por pecadores? Aí essa é a diferença entre a prática e a vida no pecado. A igreja ela é pura no sentido de que ela busca uma vida de separação e luta contra o pecado. E aí a gente vai ver alguns exemplos práticos do que é a missão da igreja. E quando a igreja falha nesta missão, não nos sobra outra questão a pensarmos que ela está sim em pecado. E depois a gente vai falar ainda também rapidamente sobre a unidade. A unidade é uma característica que mostra a igreja como singular e na qual não há divisões. É claro que a igreja é formada por pessoas diferentes, que pensam de diferentes formas em alguns assuntos, que veem algumas questões, alguns itens de formas diferentes. A igreja não é uma fábrica de robôs em que todos vão ser iguais. A igreja, ela parte dessa multiformidade e dentro desta multiforma, ela existe e ela vai persistir. O aspecto da igreja, ela é unidade, né? Porque ela tem a singularidade de Cristo como seu Senhor. Ela não é unidade pela doutrina, ela não é unidade pelo louvor, ela não é unidade pela oração, mas ela é unidade em Cristo. E a partir de Cristo, então, que a igreja ela é verdadeiramente una. E é nesse sentido que nós vamos falar, então, sobre o aspecto da igreja como uma unidade. A gente vai começar, então, nós vamos falar rapidamente desses dois temas e nós vamos começar falando a respeito de pureza. Muito bem, o que é, pastor, então, a pureza da igreja? Pureza, como a gente falou, é a característica da santidade. Vamos colocar aqui uma menção. Muito bem. A pureza da igreja, cada vez maior, produz o seu crescimento e o seu amadurecimento. Lembra do texto de Atos, que há pouco a gente leu no início do nosso estudo bíblico? E aquele texto, ele nos fala que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A pureza da igreja faz com que ela faça parte do projeto de Deus. E o projeto de Deus é a perseverança, a manutenção da igreja sobre a face da terra, crescendo numérica e espiritualmente e amadurecendo, desenvolvendo. O que é amadurecer? Desenvolver na prática dos dons e talentos que recebemos do Senhor. A igreja, ela amadurece no sentido de que ela pode expressar, os irmãos e irmãs, os cristãos, individualmente, podem expressar os seus dons e os seus talentos. Esse é o caráter puro da igreja. Relaciona-se com a obra de santidade. E a santidade faz com que participemos do projeto de Deus.
faz com que participemos da missão de Deus sobre a face da terra, a missão da igreja. E é natural vermos que esse aspecto da pureza, que nos fala então sobre santidade, que aponta para o desenvolvimento da igreja, e aí eu volto a enfatizar, o desenvolvimento ele é numérico, quando há crescimento, e ele é espiritual, quando há amadurecimento. Numérico no sentido dela levar adiante, levar aos eleitos que ainda não foram pelo Senhor chamados a mensagem do Evangelho, e espiritual no sentido de que cada cristão possa expressar os seus dons e talentos na obra de Cristo. Eu coloco aqui algumas características da igreja no aspecto da pureza e também o seu oposto, né, a impureza. Então veja comigo, as igrejas mais puras são caracterizadas por, primeiro, pregação fiel da palavra. A igreja, ela não é um local onde o pastor, o ministro, quem quer que seja, exponha a sua compreensão teológica. A igreja é um local onde há a pregação fiel do Evangelho. E aí a gente lembra naturalmente daquilo que Paulo falou aos crentes de Bereia, quando citou os demais nobres, porque eles confirmavam na palavra aquilo que ouviam na pregação do Evangelho. Os crentes de Bereia eram aqueles mais nobres por confirmarem na palavra. E como saberemos se uma pregação é fiel ou não? Confirmando-a na palavra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Passagens mais obscuras, elas são clareadas por passagens mais claras. Há um princípio claro para compreendermos a palavra, e esse princípio envolve conhecimento que se dá por meio da leitura. Então, lendo a palavra, nós a conhecemos e nós podemos comprovar, confirmar a fidelidade da pregação. Mas a igreja também é pura no sentido que ela promove a adoração genuína. O que é adoração? Adoração é apenas levantar a mão, adoração é apenas falar mais alto. O que é adoração? Adoração é um estilo de vida. Eu gosto muito dessa expressão, adoração como um estilo de vida. A adoração como um estilo de vida me leva a ter um coração grato que é expresso no meu dia a dia, quando eu abençoo meu irmão, minha irmã, no meu dia a dia, quando na igreja eu glorifico a Deus, eu dou glória a Deus, me leva a expressar numa vida, no meu trabalho, quando eu faço tudo da melhor forma, e faço tudo da melhor forma porque eu sei que eu estou fazendo para Deus e não para pessoas. Então, a adoração é uma forma de vida, um estilo de vida, onde Cristo vive em mim. Cristo vive em mim na minha família, Cristo vive em mim no meu trabalho, Cristo vive em mim nas redes sociais, Cristo vive em mim na igreja. E olha só que maravilhoso. Como são as suas redes sociais? Cristo tem vivido nelas? Como é você no trabalho? Cristo tem vivido através de você? Quando eu falo Cristo vive através de você no trabalho, na escola, na família, não é apenas no falar, mas é no viver os valores do reino de Deus. É no viver, é ter uma atitude verdadeiramente cristã, que eu não precise falar nada, para que as pessoas vejam Cristo em mim. Então, as igrejas puras são aquelas que promovem a pregação fiel da palavra, um estilo de vida parecido com Cristo, a prática da comunhão. E comunhão não é apenas estarmos juntos. Comunhão é orarmos uns pelos outros, abençoarmos uns os outros. Seja com oração, seja através do companheirismo, da amizade. Isso é comunhão. E a igreja, ela tem que ter comunhão. Estavam juntos e tinham tudo em comum. A gente lê lá em Atos. E também uma missão frutífera. O que é uma missão frutífera? Ela se envolve na obra do reino de Cristo, do reino de Deus. E ela vê esse reino de Deus se expandindo, ela vê a pregação sendo levada adiante. A igreja,
pura, ela é caracterizada, então, segundo os teólogos reformadores, pela pregação da palavra, pela correta administração dos sacramentos, e aí a gente poderia encontrar a correta administração dos sacramentos como marca da comunhão, e também o exercício da disciplina, que aí a gente poderia colocar na adoração, o estilo de vida que glorifique a Deus. Por outro lado, as igrejas menos puras são aquelas que têm um estilo de vida e uma pregação não envolvida com o evangelho. Tanto faz a pessoa viver de uma vida pecadora, uma vida ímpia, tanto faz ela ir para a igreja e ouvir apenas pensamentos humanos. Isso não agrada a Deus e isso é falta de pureza na igreja. Relacionamentos fracos, as pessoas não amam uns aos outros, não aprenderam a amar o próximo como amamos a nós mesmos. E não aprenderam a expressar esse amor ao próximo como marca do amor com que Cristo nos amou. Eu falo de uma forma muito gostosa como me sinto amado na nossa igreja. Me sinto amado sabendo de pessoas que oram por nós. Me sinto amado por pessoas que, sem nenhum motivo especial, mas ligam-me e falam algo que alegra o meu coração. Ou simplesmente me abençoam de uma forma especial, trazem uma palavra. É muito singular saber como somos abençoados. Então as igrejas menos puras são aquelas que não desenvolvem esse amor ao próximo como consequência ou como marca do fato de sermos amados por Cristo. E também não desenvolve o envolvimento missionário. Eu falo com muita alegria que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela envolve-se com missões. Ela envolve-se com missões a nível local, a nível regional, a nível nacional. De toda a arrecadação da igreja presbiteriana do Brasil a nível nacional, mais da metade, 52%, é destinado especialmente à obra missionária, local, regional, nacional ou transnacional. Missões fazem parte do propósito da igreja sobre a face da terra e devemos participar desse projeto. Participar do projeto missionário orando. Fico feliz quando eu vejo na escola bíblica dominical da nossa igreja as crianças aprendendo sobre as nações onde há perseguição do evangelho, e fico sabendo que durante a semana elas oram pelos missionários, pelos cristãos desses países. A igreja, ela se envolve com isso, e quando ela não se envolve, ela está se afastando da pureza do evangelho. Então, a pureza do evangelho nos leva à pregação, nos leva à comunhão, nos leva à missão. A pureza da igreja, eu vou voltar aqui, olha só. A pureza da igreja é sua característica de santidade e que produz crescimento e amadurecimento. Mas também falamos sobre a unidade. Deixa eu voltar aqui. Unidade da igreja. A unidade da igreja é a sua característica de singularidade e inexistência de divisões. E aí eu peguei uma citação que eu acho bem interessante aqui para a gente pensar. Quando a gente fala sobre unidade da igreja. Igreja forte é aquela que trabalha com afinco para manter a unidade. A fonte da unidade não é o louvor, não é as programações, a fonte da unidade não é a pessoa do pastor, da liderança. A fonte da unidade é o Deus Trino. O Deus que existe eternamente como Pai, como Filho, como Deus Espírito Santo. Uma igreja forte é aquela que compreende o seu foco. E o seu foco é manter esta unidade. John Wesley tinha uma expressão muito forte, muito clara, quando ele diz que a unidade naquilo que é singular, naquilo que é essencial, e a pluralidade naquilo que é secundário. Como eu falei, a igreja não é uma máquina de fazer robôs que todas as pessoas vão pensar iguais, vão agir iguais. Mas naquilo que é essencial, sim, devemos pensar iguais. Naquilo que é essencial, como o sacrifício de Cristo em nosso lugar, a salvação pela graça,
a existência eterna de Deus, a realidade do pecado que nos afasta do Senhor, a remissão em Cristo Jesus, a vida eterna. Nisso nós somos singulares e devemos viver essa unidade. Existe na história das nossas igrejas um documento chamado Credo Apostólico, e ali nós encontramos muito da base da nossa unidade. O Credo Apostólico, eu gostaria de ler, diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Seu Hades ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu. Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio ainda no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão do pecado, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Isso lembra-nos da nossa unidade. Esses são alguns aspectos elementares no quais não pode haver divisão. Agora, em aspectos secundários, sim, pode haver divergência. Mas a igreja forte é aquela que se mantém unida debaixo do Deus Trino. Para nós concluirmos, o objetivo da igreja, olha só, o objetivo da igreja deve ser o de alcançar a maior pureza, perseverança, lembra disso, e conservar a unidade em Cristo de suas partes e seus ministérios. O objetivo da igreja deve ser pura e unida. A pureza aponta para a santidade e a unidade para o fato de caminharmos juntos. Para nós encerrarmos, eu gostaria de deixar esse desafio para você. Você faz parte da pureza da sua igreja? Você colabora com a pureza e a santidade da sua igreja? Você colabora com a unidade da sua igreja? Ou você é pedra de divisão? Ou você tem levantado contendas entre as pessoas? Pense nisso. A pureza e a unidade da igreja local, ela é formada por irmãos e irmãs como você. E que nós possamos ser bênção na nossa igreja, como você já é. Tenho certeza que você já é. Você já é bênção no sentido que você busca uma vida de santidade e vivendo essa santidade na vida da igreja. Você já busca a unidade e vivendo essa unidade na vida da igreja. E que assim, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te faça bênção no ministério de Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. É muito bom, ó Pai, podermos ao final desse dia estarmos na Tua presença. E na Tua presença louvamos o Teu nome. Na Tua presença, ó Pai, nós pudemos ler a Tua palavra. Na Tua presença pudemos certamente desfrutar de uma comunhão com o Senhor. Uma comunhão que existe, ó Pai, unicamente por meio da Tua palavra. De uma forma muito especial, Senhor, que o Senhor nos alimente nesta noite uma vez mais com a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra que foi lida, foi meditada, possa nos fortalecer dia a dia. E assim caminhemos naquele que é o nosso Senhor, caminhemos em unidade no Senhor e na pureza do Evangelho. Guarda-nos no restante dessa noite, dessa semana. Fortalece o nosso coração e a nossa mente para vivermos, ó Pai, para Ti e por Ti. Abençoe cada irmão, cada irmã que está acompanhando essa transmissão. Em nome de Jesus, é que nós oramos, é que nós te agradecemos. Amém. 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 Eu vou encerrando aqui o nosso momento de estudo bíblico. Eu deixo aí o convite para você, domingo, às 9h30 da manhã, em nossa igreja, Escola Bíblica Dominical. Domingo, às 6h30 da tarde, em nossa igreja, culto de louvor a Deus. Esteja conosco, que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de noite feliz, alegre e cheio do Espírito Santo do Senhor. Eu vou colocar aqui mais um louvor e o desejo do meu coração é que esse louvor possa encher o seu coração de paz e de esperança em Jesus. Que Deus te abençoe. Que delícia é crer em Cristo,
em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo já